Olá a todos! Já estava com saudades de estar aqui porque já estávamos com um pouquinho de atraso nas nossas conversas. Deixa eu deixar aqui, Natália, olá, Vero, Eugênia. Eu preciso aqui colocar o que nós vamos falar hoje. Que nós vamos falar sobre as nossas relações com os alimentos. E então, hoje vai ser a nossa conversinha, ok? E então, vamos começar, vamos esperar um pouquinho que o pessoal vá chegando. Normalmente, para quem está chegando agora, os nossos lives eram nas terças-feiras. Como nas terças-feiras ficava um dia complexo, porque normalmente eu tenho chegado muito tarde das consultas, nas semanas que são de consultas de terça-feira, então nós passamos e alteramos os nossos lives para as quartas-feiras. Eventualmente pode haver uma terça-feira, porque temos alguns convidados que não poderão na quarta, mas a gente vai avisar com antecedência para que toda a gente esteja pendente. Tá bem? Então não se preocupem por isso aqui. Carla, um beijinho para os que estão a chegar. Sandra, para ti também. Então, eu queria assim que hoje a gente começasse da seguinte forma. Hoje um pouquinho diferente. Eu tenho vários pontos para falar com vocês, que até tive aqui organizar para a gente não esquecer. E um dos detalhes importantes que a gente vai falar hoje é sobre, e é o assunto, né? A relação que a gente tem com a comida. E como é que a gente faz para tentar melhorar esse aspecto. Mas eu queria que, dentro da possibilidade, vocês me comentassem quais são as piores sensações que tem com a comida. Porque às vezes nós colocamos a comida com um aspecto moral e isso não é bom. A gente tem que tratar de trocar, de tirar isso. Então, contem aí, alguém escreva aí qual é a pior sensação que tem com a comida. De estar se sentindo, de fazer coisas que ficam com raiva depois de fazer. Quais são as piores sensações que tem em relação ao vosso alimento? Deixa eu só ver se está aqui meu carregador, que eu preciso aqui carregar. E então, escrevam aí se alguém... Olá, Cláudia, querida. Olha, se alguém tem aí boa vontade para escrever quais são as principais sensações desagradáveis que tem com a comida. Olha, a Natália está comentando uma coisa bem interessante. Arrependimento e raiva. Ok, mais coisas. Vamos lá. Eu vou aqui colocar um minutinho, porque eu tenho aqui um detalhezinho que queria vos comentar. E raiva de mim, ok? Outra, mais coisas. Às vezes a gente tem sensação de incapacidade, não é? De que não conseguiu fazer. Ok, comer o doce sem estar aqui é bem interessante. A Rita colocou aqui pra gente, comer o doce sem estar com vontade ou seguir comendo depois de estar saciado, só por gula. Muito bem, ótimo. Outro, desânimo. Muito bem, mais coisas. Alguém complemente aí e diga mais coisas. Então, estamos a lidar aqui com sensações que de repente a gente acaba dando conotações diferentes aos alimentos, como que se essa sensação de culpa, essas sensações assim incômodas, acabamos colocando e transferindo essa sensação para o alimento, né? Mas a sensação, o sentimento é esse, de arrependimento, isso mesmo. Cláudia, olá, Cláudia está chegando. Estamos a falar sobre a relação que a gente tem com a comida. Então vamos lá, quem se atreve aí a dizer mais coisas
das sensações ou as dificuldades ou os pontos negativos que tem para lidar com a comida. Vamos lá que eu queria ver se alguém aborda aqui mais algumas coisas para a gente chegar e trabalhar um pouco isso, ok? Porque o nosso objetivo hoje, que eu queria trabalhar convosco, é justamente essa sensação, essa situação. Isso, olha, era aí que eu queria chegar. Aqui, a Andrea comentou uma coisa que é muito importante, vergonha, ok? Aqui tem outro comentário da Natália, de preguiça. Exatamente, ou seja, Helena, um beijinho para ti. Bento também. É assim, essa sensação de você ter vergonha na escolha, ter vergonha de ti mesmo por ter não feito a melhor escolha, ou quando tá a comer com alguém, como se tivesse uma conotação aqui moral da comida. Então vamos lá. A maçã, vamos só pensar dessa seguinte forma. A maçã, ela não ganhou um prêmio Nobel por ser boa, né? Nem os doces são a conotação dos doces, nenhum doce roubou um banco para ser um bandido. Mas nós temos essa conotação. E o que acontece? Quando a gente está num grupo de amigos e vão lá e estão a jantar ou a comer juntos, não sei o quê, e você sente que está com um pouquinho mais de peso ou se sente já não muito confortável com o peso ou a situação que está. O que acontece muitas vezes? Ana, beijinho. A Carla também, a Olga que chegaram. O que acontece? Normalmente temos essa situação de ter, vamos dizer assim, vergonha de ter escolhido alguma coisa ou nos autorrecriminamos porque não escolhi a salada. Não, e Natália não só, a Natália tá comentando assim, se for magro a comer doce, ninguém repara, mas se for gordo nos olhos dos outros, tem julgamento. Não sei se é certo ou errado, a Sandra diz que, mas como sem culpa, não me arrependo, isso é mal? Não, Sandra, tá bem, é isso mesmo, a gente não pode ter essa sensação de culpa, tá? Isso é péssimo ter essa sensação de culpa, essa sensação de culpa não nos leva a nada. Muito pelo contrário. E aqui o que comenta, deixa eu ver quem é que fez o comentário, acho que foi a Natália. Foi a Natália que disse que se é magro. E então, e se é nutricionista? Não sabe o que a gente passa. É muito complicado, porque a nutricionista não pode comer doce, porque ela não pode, ela tem que dar um exemplo, né? Então, a gente tem que desmistificar isso, porque a gente como a maçã não ganhou nenhum prêmio Nobel por ela ser boa, e o doce não é nenhum bandido, as bolachas, os biscoitos não são bandidos para estarem na cadeia. Então a gente precisa modificar essa tendência de pensar dessa forma. Por quê? Porque nós estamos nos julgando como pessoas boas, pessoas más, que não fazem aquilo que teoricamente está estipulado no figurino, que tem que comer só maçã, é só salada, é só isso, isso, aquilo. Não. A gente tem que entender que a ideia é que a gente vá comendo de tudo um pouco. Essa nossa conversa não é só para bariátrico, tá? Porque bariátrico depois sofre porque pode vir a subir de peso e muitas vezes sobe de peso, né? Então, o que a gente quer é justamente tratar de lidar. Olha, se vocês vão comentando coisas, vão dizendo, porque... Marion, um beijinho. A Marion é uma querida que nos acompanha também e tá longe. Então, a ideia é que a gente aqui negocie de lidar com a conotação da comida. Não é porque eu escolho maçã, pera, saladas, frutas e tal, eu sou boa pessoa. E se eu escolho alguma coisa que é mais calórico... eu não sou tão boa pessoa, eu sou uma má pessoa, porque faço más escolhas. Então, o bom e o mal da escolha é o detalhe. O que nós queremos? Queremos desincronizar o efeito moral da comida, porque o efeito moral nos faz mal. E é isso que aqui a Sandra, acho que foi a Natália comentou, da vergonha. Então, eu tenho vergonha
de fazer tal coisa e depois me sinto mal comigo, culpada por não ter parado naquele momento, e então tenho sensações de raiva, tenho sensações de incompetência, não fui competente para parar por ali. Então a gente tem que tentar lidar com essa situação e ir modificando, e isso aqui é fundamental para o bariátrico, para o que fez Apolo, para o que fez emagrecimentos e tá a perder peso, para aquele que tem um peso estável, ok? Por quê? Porque toda a gente, querendo ou não, nós abusamos e nós temos comprometimentos, independente do momento que for. Tem gente que tem mais dificuldade em perder peso e então vive uma luta interna muito grande e depois se sente mal por não lograr, por não conseguir. E o que a gente quer é justamente dar a volta nisso, é sair pela culatra, dar aqui mesmo uma tangente e tratar de fugir dessas sensações negativas. Agora, o que me é muito importante fazer? Ter a noção... as meninas que estão chegando agora, comentem, digam coisas. A Cláudia diz assim, que eu subo de peso, tá triste comigo mesma, mas sempre na luta. Pronto. Aqui a Natália comenta que fez esse livro há 3 meses e se tento comer depois da sopa, já começaram comentários de argumento dizendo, é assim, você vai voltar o mesmo. Pois. Meninas, minhas queridas, meus senhores, que estão por aí, independente. Ana, beijinho. Aqui também chegou uma querida que tá aqui, que ela tem já muito tempo também de bariátrica e que nos acompanha sempre também, a Ondina. Para me sentir bem, como tudo sem culpa, mas comer pouco saudável, mas poder às vezes fugir das regras. Exatamente. Então vamos lá. Aqui também tá Vale, um beijinho. Então é assim. Perdoe. E a Alice também chegou por aqui. Perdoem que eu tenho que dar aqui meus olás, porque faz tempo que eu não vejo essas meninas, e aqui a Alice é um encanto que esteja aqui com a gente fica super feliz. Olha, já falando na Alice, deixa eu só dar um recadinho aqui, a gente vai voltar pro tema. Nós vamos ter a Semana da Obesidade, porque pronto, é a Semana da Obesidade, na semana que vem, e vamos ter todos os dias às 9 horas, um live na Dapobari. Depois, se a Alice quiser pôr aí o linkzinho, põe. Dapobari, falando, vamos ter cirurgia plástica na segunda-feira, na terça-feira temos método Apolo, na quarta-feira temos a doutora Patrícia, que é minha colega que trabalha comigo na clínica, na quinta-feira estou eu, na sexta-feira tá a doutora Isa Silvestre, da parte da psicologia, e no sábado tá o doutor Antônio, que é o nosso chefe, o chefe da cirurgia, o nosso cirurgião, com quem estamos já há muitos anos trabalhando aqui todos juntos. Então, quem quiser assistir vai ser ótimo, assistam, ok? E começamos na segunda-feira com o Dr. Eduardo Matos, que é cirurgião plástico, ok? Depois nós vamos também falar de plástica, fazer uma série de coisas. Exatamente. Cláudia, faça isso. Vá lá que a gente volta a orientar essa parte, que isso aqui é importante. Então, voltando aqui, o que a gente precisa? A gente precisa melhorar a nossa relação com o alimento, a nossa entrega com o alimento e tirar um pouco dessa maldade. Obrigado pelos coraçõezinhos, eu adoro. E tirar um pouco essa ideia de que isso é bom, isso é mal, e se eu faço isso, eu sou má ou eu sou boa, ok? Vamos tirar isso daqui. Não se tira de um dia para o outro. Isso são coisas que viemos aprendendo isso desde muito tempo. E é muito mal quando os que estão conosco nos julgam ou nos criticam, ok? É necessário ter deslizes? Não é necessário, porque nós não vamos chamá-los mais de deslizes. Vão ser opções conscientes. E quando a gente aprende a comer consciente, que é onde está todo o que da questão, quando a gente aprende a lidar com a comida de forma consciente, você para de ser vítima da comida. Você para de ser vítima de si mesmo. Você para de ser vítima dessa situação que está a viver e que lhe faz mal e é muitas vezes o ente aqui
que faz com que a gente perca o controle, tenha sensações negativas e tudo. Então, a gente precisa ir trocando pouquinho a pouco, sem pressa, mas sem pausa, o mindset da relação que eu tenho com a comida. Por quê? Porque se eu começo a estar consciente no que eu como, eu vou ter... Ai, Vitor, que bom! Olha, chegou aqui o Vitor também, que é o nosso colega que sempre aqui nos assiste e está sempre com a gente e é ótimo. Vitor, seja bem-vindo. Então, veja bem, aqui é bem importante a gente mudar essa relação. Isso é uma relação que acontece muito lentamente, esse tipo de modificação. Mas o fato de eu assumir comer consciente me faz ter noção plena e absoluta e controlo. E esse controlo é o que vai depois me trabalhar aqui dentro que eu digo é no coração e aqui, ok? Na mente, onde eu vou responder de forma diferente a todas essas situações que acontecem, dos julgamentos, da comida boa, da comida que não devo comer, daquilo que não é saudável, daquilo que não se deve, ok? Mas eu tenho que tirar o efeito moral dessa comida. O efeito moral é que nos causa prejuízo. É o que nos faz sentirmos mal. Nós não devemos nos sentir mal, ok? E é isso que acabam de comentar. Temos que acreditar em nós mesmos, acreditar que estamos fazendo de forma correta. E isso é 100% aqui importante. Quando a gente está na consulta, eu tenho tantos anos nisso, que o dia a dia que a gente tem na consulta, a gente percebe isso dos pacientes. Muitas vezes os pacientes traem de forma formal, dizem e manifestam isso, e muitas vezes de uma forma indireta. Então a gente precisa lidar com isso. E o ponto chave número 1, que muda passa o switch, passa a chave da luz, ou seja, passa o interruptor para o outro lado, é a consciência da comida. Então nós vamos começar com o número 1. O número 1 podia ser o último, mas hoje eu vou começar com o primeiro, ok? Ir no mercado. Nós vamos fazer um dia desses, eu vou no mercado com vocês, tá? Eu vou no mercado, vou mostrar as coisas que são mais legais, coisas novas que a gente pode fazer, e eu prometo fazer essa mesma é uma promessa porque está dentro de um plano, só que às vezes é difícil porque você precisa ter tempo, ir num horário que não tem muita gente e todas essas logística, ok? Para fazer uma gravação, preciso ir com alguém que grave para mim, né? Porque senão é muito chato a gente gravando e perde um pouco a noção. E vamos fazer isso. E vou colocar para vocês, vou pôr lá no Insta, eu aviso, para a gente fazer um passeio no mercado, ok? Um passeio no mercado, porque o mercado tem que ser algo bom, positivo e não negativo. Porque às vezes a gente foge, é sempre de última hora, é sempre na correria, não temos tempo de pensar, não temos tempo de organização. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é começar de trás para frente. Quando a gente vai no mercado, toda a gente já escutou aquela coisa que se fala, não pode ir no mercado nas horas de fome. Não pode ir no mercado nas horas de fome, sobretudo porque vão gastar muito mais dinheiro, tá? Então, nem é só o detalhe de levar para casa, porque o levar para casa tem a disjuntiva de não é nesse momento que eu vou comer, mas que vão gastar mais dinheiro, vão. E hoje em dia não dá para gastar dinheiro à toa, tá? Então, isso aqui é fundamentalmente importante ir no mercado, nos horários organizados, nos horários longe das comidas. Não devo ir antes de almoçar, não devo ir antes de jantar. Sempre depois. Sempre depois do pequeno almoço, sempre depois do almoço, que eu esteja satisfeita, que eu não esteja com fome, ou sempre depois do jantar. Agora, como a noite é mais larga, perdoem, o dia é mais largo, ou seja, a noite chega mais tarde, nós temos mais horas de luz, depois, jantam normal, jantem cedo, não arrastem o seu jantar para mais tarde para ficar escuro e ter que jantar. Jantem no horário estipulado normal da sua família. E até podem ir no mercado depois do jantar. Ótimo, caminham, saem, fazem outra coisa, não se sentem pressionadas e muitas vezes dá imenso jeito, ok? Primeira coisa, economia. Economia faz muita diferença a nível da mente, ok? Então vamos lá. Vamos começar com a lista de compra do mercado. Então, primeira coisa que vamos fazer para a gente ter essa parte de consciência, eu podia começar, esse seria o último ponto, pois hoje nós vamos começar com o primeiro ponto, porque às vezes o detalhe é justamente esse, é que eu não tenho as coisas em casa. E se eu não tenho as coisas em casa, eu vou pelo mais rápido, eu vou pelo mais fácil, e então
Pronto, voltamos ao mesmo. Então é o pescadinha com o rabo na boca, eu fico dando voltas, ok? Então vamos lá, se alguém queira comentar coisas, por favor diga. Diga sensações que tem que não gostam ou situações que tem passado convosco, porque isso aqui é importante, que ajuda toda a gente. Então vamos lá. Quando a gente vai no mercado, eu já falei sobre isso, mas volto e repito aqui, porque tem muita gente nova, a gente tem que entrar no mercado pelas laterais. Os corredores centrais a gente não vai, ou a gente evita. Por quê? Porque nos corredores centrais é onde estão as bolachas, onde vocês vão gastar dinheiro, ok? Bolachas, gomas, chocolates e etc. Não é que não possa comer, mas o nosso básico não é esse. O nosso básico é uma alimentação saudável. Então, para que eu vou fazer de colocar o coração num sítio que ainda está, porque eu vos digo, o meu coração já não anda por aí, não tenho vontade de ir para esses lados. Então, nos interessa que a gente vá aonde nos chame, ok? E podemos evadir coisas. Ao evadir coisas, eu vou tendo consciência do que eu estou a fazer e as coisas vão encaixando-se muitíssimo bem, ok? Então, vamos continuar aqui. Vou no mercado, vou pelas partes de fora. O mercado está feito desse ponto de vista porque é uma questão de marketing, ok? E eu compro o que eu preciso, por isso vamos entrar pelas verduras, pelas frutas, pelos vegetais todos que eu compro ali, muito bem. Passo no talho, onde eu tenho peixe, nos lácteos, vou tomar os meus iogurtes, comprar os meus iogurtes, os meus pudinzinhos agora proteicos que estão excelentes, que é uma tremenda ajuda de um alimento que, aunque seja processado, no sentido que é feito pela indústria, assim como os iogurtes, não é? Eu consigo ter boas qualidades e excelente benefício entre qualidade e preço excelente, mas que eu tenho também aporte proteico, que é um docinho agradável, que são coisas que servem para também me mimar. Também serve para dar aqueles gostos que você fica bem, porque é agradável e é gostoso, ok? Então, depois a gente vai passar para onde eu preciso, para os cereais, vou comprar o que seja necessário, mas vou evadir alguns locais do mercado, que são esses locais que não me deixam nada a mais que dinheiro, levam meu dinheiro e nutricionalmente calorias extras e não tem qualidade nutritiva, ok? Então aqui vale a pena a gente pensar sobre isso. Pronto. Depois, vamos agora pensar que a gente tá em casa e vamos comer. Então, um fator aqui muito, muito importante é, quando eu vou para a mesa, eu preciso desconectar. Eu preciso ir para a mesa conectado com o que eu for fazer. Independente se é a mesa em casa, se é a mesa no refeitório do trabalho, se é no refeitório da empresa, se é no restaurante com os amigos, se eu estou sozinha. Isso, a Vale está comentando aqui que a lista de compras, voltando aqui só para terminar o tema do mercado, é importante não esquecer, porque se eu pensei as coisas, eu tenho uma consciência do que eu estou a comprar. Eu estou permitindo-me, ok? Então, quando eu me permito, deixa de ser proibido, deixa de ser mal. Por quê? Porque estava dentro do meu planejamento. Então, eu posso planejar, e é isso que antes a Natália comentou, que é importante que faça alguma coisa. Foi a Natália ou foi a Cláudia? Acho que foi a Natália que comentou que também, às vezes, fugir das regras. É isso, mas quando eu organizo-me, eu consigo aqui não só ter ordem no que eu vou comprar, não é ser estricta 100% e não sair dali, não, mas eu me permito comprar uma bolachinha assim assada ou uma coisinha dessa que é muito boa. Então vamos lá. Existem umas bolachinhas, por isso que eu vou no mercado com vocês. Tem uma que é da Bicentury, que é de chocolate escuro, negro, tem pouquíssimas calorias, é uma delícia. Aquilo eu acho que é um manjar, é assim um snackzinho delicioso, diferente, que dá muito prazer. Para mim aquilo é 1000 vezes melhor que, não sei, uma bolacha dessa que vocês compram ou que as pessoas gostam de comer. Que vocês não posso dizer, que as pessoas gostam de comer. Por exemplo, eu não gosto dessas bolachas, aquela preta que tem uma coisa branca no meio, que se chama Oreo.
não suporto aquilo. Aquilo faz um mal horroroso. Acho aquilo horroroso, até do ponto de vista mesmo do ponto de vista nutricional é péssimo, qualidade zero, tem um sabor horroroso. Eu não sei como é que as pessoas conseguem comer aquilo, mas pronto. É a mesma coisa, tem gente que diz que não sabe como é que determinadas pessoas gostam de comer determinadas verduras, né? Pronto, é uma questão, mas serve um snack, serve alguma coisa interessante, muito boa, porque eu planejei, eu organizei e eu me permiti. Então as coisas já não me atravessam no caminho, como diz aqui, comenta a Valentina, que às vezes as coisas se atravessam no caminho e você se sente impelido a comprar, ok? Então a ideia é que a gente efetivamente tenha um controle, leve a lista e já se permita algumas coisas, estão dentro do pacote. Então eu já não estou fazendo mal, eu já consigo entrar dentro de uma categoria de neutralidade, ok? Porque aqui a parte moral é que eu quero tirar isso da vossa cabeça, ok? De que a maçã é boa e o outro é ruim, ok? Esse roubou o banco e a outra ganhou um prêmio Nobel. Não aconteceu nada disso, não é assim, ok? Então nós temos que aprender aqui a fazer essas escolhas. Então, muito bem, vamos lá conectar e voltamos para o nosso almoço na nossa mesa. Seja ela como for, no trabalho, em casa, sozinha, no restaurante, com amigos, com colegas, que muitas vezes não são amigos, mas são os colegas com quem eu comparto. O que eu preciso? Vivi, um beijo. Eu preciso ter uma consciência, focar-me, desconectar para eu me conectar comigo. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu não estou comendo para os outros, eu estou comendo para mim. E isso é fundamental. Quando nós colocamos isso na nossa cabeça, as escolhas são minhas, única e exclusivamente minhas. Então, eu preciso me desconectar do resto para que aquele momento seja primeiro de prazer. Quando eu desconecto com todo o resto, um beijinho, Cláudia. Cláudia também sempre nos acompanha. Quando eu desconecto com o resto, eu consigo me conectar comigo. E para isso eu preciso de algo de tempo. Eu falo e repito, e repito, e repito. Sentem na mesa, respirem fundo 3 vezes. Bem profundamente, solta o ar. Bem profundamente, solta o ar. A ansiedade, o nervosismo que eu venho do dia a dia, a rapidez com que eu tenho que comer, o voltar ao trabalho, entregar tal coisa, passa. Ok? E então eu começo a prestar atenção no que eu vou fazer. E quando chegar a comida, ou vocês colocarem a comida no vosso prato, se levaram de casa, aqueceram, whatever, onde for e como for, deem ali esse momento para prestar atenção no que vão comer. Sentem-se confortável. Comer em pé não presta. Nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Comer em pé não presta. Não façam isso, ok? Organizem a vossa vida. É preferível comer sentado no meio-fio, numa calçada, do que estar em pé, tá? A comida em pé, a gente come, engole e ela nos impacta e vai impactando. Nós não temos chance de respirar. Eu tenho movimentos musculares de tensão quando eu estou em pé. Em pé eu não estou relaxado, ok? Então, tentem parar. Se possível, ponham à mesa um mantelzinho, levem um paninho desses de pôr na mesa vossa. Esse é só vosso, é da vossa casa, é como se fosse o seu vestimento, é o carinho que você dá para sua comida. Não coma em pote, não coma nos potes. Leva o seu, se tem um potinho de vidro para aquecer a comida, dessas tigelinhas todas XPTO, não sei o que, nota 10. Mas um pote qualquer não se aquece comida em micro-ondas, em potes de gelado, sempre em vidro. Isso é importantíssimo por causa das toxinas que estão nos plásticos, que quando aquecem, passam para o alimento. Então essa aqui já é uma questão até a nível de contaminação, que a gente depois, em alguns outros momentos, em outros lives, nós vamos falar. Pronto, isso aqui é importante. Então, deem uma qualidade para a vossa comida. Esse momentinho de respirar, de ver o pratinho bonitinho, aunque seja tigelinha de vidro, quadradinha, dessas que você tira a tampa e aquece, não passa nada. Mas os seus talheres direitinho, talheres pequenos, cada garfadinha pequena faz você mastigar bem, dá tempo de mastigar suficiente, engolir
e que quando a comida cai aqui para dentro, manda uma mensagem daqui para o cérebro dizendo: estou a comer, comecei a comer. E isso leva tempo. Então, não dá para a gente engolir a comida. Senão, o que você não mastiga aqui, o estômago vai mastigar. Os bariátricos têm estômago pequenino. Independente se é sleeve, se é bypass, se é mini bypass, o estômago ficou pequeno e ficou seccionado, cortado. Se a Apollo está amarrado. Então, o estômago, ele trabalha em movimentos assim, ele amassa, ele faz peristáltico, ele faz um movimento peristáltico que ele faz ondas, então ele amassa, mas ele não tem dente, o dente está aqui, e esses é que são para usar. Então, usar os dentes para mastigar a comida. Quanto mais mastigada a comida, maior consciência eu tenho. E então, não pense em mastigar a comida, porque tem que mastigar. De descobrir sabores, de descobrir sensações, de tentar encontrar dentro dessa comida temperos, gostos diferentes, coisas diferentes. Pronto, aqui já levamos um tempinho a comer. Com esse tempinho a comer, o meu nível de consciência com a comida muda e a comida passa a ser minha amiga. Começo a fazer amizade. Põe os talheres no prato. Eu não fico todo o tempo a comer. Nada, descansa os talheres, troca de mão, corta, faz picadinho, come com o garfinho e a faca pequena. Primeiro que os talheres para levar nesses locais, sempre nas lancheirinhas, são pequeninos. Mas tratem de organizar-se dessa forma que isso entra por osmose. A vossa relação muda e vocês passam a ter paciência. E paciência que é com a comida, mas é convosco. Porque senão vocês se atapuçam de coisas. E esse sentido de fazer isso nos causa também remordimento, sensações de incompetência que eu não logrei, que eu não consigo. Eu preciso dissociar isso. Outra coisa, trate de desfrutar cada bocado. Se é pouco, se a comida é pouca e eu estou cuidando a quantidade, vocês, olha, os que me acompanham, com exceção das primeiras fases das dietas pós-operatórias e no Apollo, sabem que eu não peso comida, eu não mando comida pesada. Mando sim nas fases posteriores às dietas, porque tem que ser. Aqui não há hipótese, ok? Mas nos outros momentos, não. Por quê? Porque eu quero que as pessoas acabem tendo consciência do que vão comendo e da quantidade. E depois vocês vão ter que acreditar nos vossos olhos. O que vocês viram no prato, se é muito, os olhos se dizem: ai, como que tem muito? Tem muito. Então, vão começar a ter essa confiança que diz aí, ok? Que a gente já conversou e acho que foi a Sandra que comentou, a Natália que comentou. Então, desfrutar, ter aqui um espaço para que as coisas funcionem. Desfrutar de cada bocado, porque a pouquinho, então, eu me dilato no tempo de comer. Muito bem. Que outra coisa eu posso fazer? Fecho os olhos enquanto eu como para desfrutar, para sentir o sabor, porque quando eu fecho os olhos eu obvio o que eu tenho por fora. E quando eu faço isso, eu tenho melhores sensações. Quando eu tenho as minhas estagiárias, eu ensino a elas, quando elas vão medir aqui as pregas das pessoas, elas fecham os olhos para sentir o tecido que estão a medir. Porque se olha, você está vendo o que você está fazendo e eu quero que aprendam a tocar, aprendam a sentir. Então, vale a pena isso. E é a mesma coisa, a gente quando fecha os olhos, sente outra coisa, ok? Começa a perceber melhor a comida. E desfrutem disso, porque isso aqui faz toda a diferença. Isso aqui traz presença. O fato de você, em algum momento, fechar os olhos para perceber o que está comendo, você conecta e sente a tua presença, porque o que tem de novo é o que tem dentro da boca. Então, consegue perceber cada vez mais. Outra coisa, quando estão a comer, pensem no que vocês estão comendo e de onde é que vem. Epá, estou comendo aqui um ratatouille. Um ratatouille com berinjela, courgette, cebola, alho, posso pôr orégãos e pimentos. Olha, agora será que é época de pimentos?
de onde é que vem a courgette? Como é que tá a courgette? De onde é que vem? De onde é que será que eu comprei? Ou seja, quando eu começo a fazer isso, veja, a Patrícia vai ter que se ausentar, fica gravado. Quando eu começo a fazer isso, o que acontece? Eu começo a ter uma relação mais prazerosa, começo a prestar atenção nas coisas, da onde é que vem, e o tempo aqui se dilata, para que eu possa ir mastigando e fazendo todas essas sensações, e tendo essas sensações e respeitando essas sensações. E pense o que vocês sentem quando estão comendo. Tô contente? Gosto do que eu como? Tá gostosa a comida? Me dá prazer? É confortável? Não é confortável? Tá áspera? A comida não tá boa? Posso modificar? O que eu faria de diferente? Olha, a próxima vez eu vou pôr mais uns temperinhos. Próxima vez eu ponho uns oréganos. Próxima vez aqueço menos. Próxima vez aqueço mais. Então, essa sensação de satisfação e de correção que nós podemos fazer nos faz isso ser cada vez mais felizes e mais conscientes do que estamos a fazer, ok? Depois, desligar o julgamento das calorias e desligar o julgamento dos nutrientes. Pensem no processo produtivo, mas não se isso é assim. Por quê? Por exemplo, hoje eu tive uma consulta muito interessante e a moça com quem fiz a consulta, ela não come laranja, porque o companheiro dela diz que é muito calórico. Então ela não come laranja, porque a laranja tem muitas calorias. Pelo amor de Deus, o que tem calorias é bola de Berlim, ok? O que tem calorias é pastel de nata. Laranja é boa, laranja tem vitamina C, laranja tem compostos fenólicos que são fantásticos, laranja tem fibra, laranja tem água, laranja tem imensas coisas maravilhosas que nos fazem bem, ok? Tem algo de glicose, tem algo de frutose, sim senhora, e é fantástico, mas tem uma fibra maravilhosa que as nossas bactérias lá do intestino ficam muito felizes. Então a gente para de associar só caloria com a comida, porque a gente esquece que tem bactéria, a gente esquece que precisa de outras coisas. Eu não preciso só de calorias. Não, eu preciso ter fibra, eu preciso ter compostos fenólicos, eu preciso ter uma nutrição adequada e cada vez mais de uma tentativa de uma nutrição funcional o quanto mais. Por quê? Porque os alimentos têm uma função e devem cumprir com ele no corpo, e isso eu consigo aqui melhorar 1000 vezes. Obrigado pelos coraçõezinhos, eu adoro os coraçõezinhos. Então, a gente desliga um pouco essa relação de calorias com essa questão dos nutrientes, porque senão aqui a gente entra para um processo que não é assim. A gente entra para um processo pelo lado errado. E não é um lado errado, é o lado que não me traz nada. Porque então eu só começo a ver as calorias das coisas e não estou prestando atenção do que aquilo é feito, ou como é que aquilo é feito, ok? Então esse é o detalhe. Menos pacotes, mais alimentos naturais, muito melhor. Já tenho aqui, só com isso, só diminuindo nos pacotes, eu aumento 50% da minha saúde, tá? Então vamos por aí, independente das quantidades, tá? Eu sempre digo, ninguém engorda comendo fruta e vegetal. Ok? Então não esquecer disso, porque a gente pode ter aqui uma alimentação fantástica, e mudar a relação com a comida, mudar a relação dos pacotes, mudar a relação dos processados. E sim, ok, alguns processados são bons? Claro que são bons. Gordura também é boa. Gordura não é uma da fita, a gente já falou isso no outro dia. Então aqui sim vale outros detalhes, ou como é que eu vou lidar com isso, e eu passo e começo a tirar a pressão e o julgamento sobre essa situação que me impede a que eu me sinta cada vez mais feliz. Então isso aqui é importante. Outra coisa, é importante a gente desfrutar de como é que a gente está a comer, com quem está a comer e onde está a comer. Se o vosso ambiente de comida não é bom, mudem de lugar, comam em outro lado, busquem outro espaço, ok? Isso é fácil, isso a gente organiza, isso é simples. E é fundamental a gente ter essa noção, ok? Outra coisa, que aqui outro ponto que é importante. Relacionar o quanto eu tenho de fome, como se eu desse uma nota para minha fome. Hoje eu realmente tô com muita fome. Não, tô com fome, mas não é assim.
E quanto é a minha saciedade? Quando eu como determinadas coisas, o que é estar saciado? Quanto é que é isso? Por quê? Porque isso vai vos trazer essa sensação. Porque às vezes comem alguma coisa que ficam cheios, que ficam com essa sensação que não é agradável. Isso não é bom. Não é bom porque então puxo aqueles sentimentos ruins, negativos, de que não fui capaz de me controlar, passei dos limites. Esse é o detalhe. Então, a gente consegue aqui mais ou menos consciencializar essa situação e eu consigo lidar cada vez melhor com a relação que eu tenho da comida com o meu dia a dia. Então, um cafezinho à tarde, eu vou comer um pãozinho de queijo, vou comer um pedacinho de pão, não é um pedacinho de pão. Então, o que eu faço? Se eu tenho muita vontade disso, e isso para mim é importante, faça-o. O problema é que não fazer disso uma rotina. O hábito faz o monge. E cada vez que a gente orienta e troca, muda, altera, eu vou tendo os benefícios daquilo que eu estou colocando na minha vida. Então, quanto mais frequente eu fizer alimentos que me fazem sentir bem, desse ponto de vista, que as sensações são boas, eu começo a usá-los cada vez mais. E são fantásticos, ok? Tratem de, primeiro momento, tem fome, bebam água, porque a água serve para, eu sempre digo isso, limpar a mente. Não é que eu vou me encher de água para não comer, não. Serve para a gente dar uma limpadinha, limpa a mente, passa a água para dentro do estômago, o estômago funciona e pronto. Aí eu como e não bebo depois. O que eu não devo é comer e beber, porque então eu estou engolindo as coisas com a água. É tomar um comprimido. Você come um comprimido, você toma um gole de água para o comprimido descer. E a comida não é isso. A comida é o nosso alimento. É aquilo que me faz feliz. A comida tem essa função de me deixar saudável e de me fazer feliz. Então, eu tenho que ter bons sentimentos com a comida. E se a comida é bonita, é prazerosa, tem essas cores, tem essa função que eu estou buscando, ela vai me fazer bem. Então, eu já começo a ter cada vez menos essas sensações de culpa e essas sensações desagradáveis. Pronto, eu vou terminando por aqui, porque nós temos muitos pontos para falar. Sobre isso a gente vai voltar a falar ainda. Mas preciso, além de tudo, fazer uma última coisa. Tenho tantos pontos aqui, mas pronto. A última coisa que eu quero que fique bem claro para vocês. Quando terminam de comer, sejam gratas pela comida. Tem gente que, por processos filosóficos, por criança, por educação, rezam antes de comer. Totalmente respeitado. Mas, quando terminem de comer, agradeçam, tenham gratidão pela comida que comeram. Quando a gente tem gratidão, já os sentimentos negativos não são os mesmos. Porque eu estou agradecendo nesse momento por ter comido essa comida. Não é o que eu vou comer, é o que eu já comi. E isso muda a sensação. Por quê? Porque cada vez mais o meu inconsciente vai buscando coisas em que eu tenha prazer de comer e eu agradeça. Agradeça quem plantou, agradeça como chegou, agradeça o meu trabalho que me fez ter condições econômicas de comprar essa comida. Agradeço a mim por ter escolhido essa comida. E cada vez mais essas sensações vão permeando e entrando dentro da gente e vocês mudam o vosso mindset. Isso é verdade, isso é uma promessa, isso acontece. E cada vez mais dissocia o momento de dieta, castigo, negativo, sou mal, tenho que fazer dieta porque não me controlo, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Nada. Então a gente consegue aqui orientar esse ponto de vista e isso fica formidável. Acreditem que vocês têm essa capacidade. Acreditem que a gente na consulta ajuda e fala isso todo o tempo. Só que às vezes menos, às vezes mais, às vezes em determinados momentos. E que estamos aqui para conversar sobre isso. Então,
ponham dúvidas. Se tem vontade de que a gente fale de alguma coisa diferente, escrevam aí, digam coisas que a gente consegue efetivamente ir cada vez mais trabalhando e moldeando esse mindset, essa forma de entender e de viver esses alimentos, que o problema começa a ser menor e começamos a diminuir toda essa situação e a gente encontra sucesso nisso, garantidamente. A gente consegue que isso mude e assim nos permitimos comer coisas diferentes. E por que não? Eu brinco, eu dou risada. Ai, que bom. A Vivi tá me dando aqui uma notícia fantástica. Compulsão por doces. Vamos falar disso. Vamos fazer um live específico, Thalita, pensando em ti, só sobre compulsão por doces, ok? Como controlar. Vamos fazer sim, não se preocupe, que a gente já vai deixar isso aqui apontado. Então, só pra gente ir terminando mesmo, essas sensações que a gente tem, a gente vai conseguindo lidar. E a gente vai falando isso sempre na consulta, coisinhas menores, coisas maiores, como eu acabo de referir. E depois, ao passar do tempo, vocês vão se permitir comer determinadas coisas sem ter essa sensação. Outro dia, eu morri de rir porque recebi uma mensagem assim: doutora, pequei. Porque eu falo muito com os meus pacientes. Quem é meu paciente sabe que a gente tem aqui uma conversação de WhatsApp muito aberta. E falamos muito, e se eu não posso responder porque eu estou dando aula, eu respondo depois, mas pronto, a gente sempre vai conversando muito. E então a paciente escreve assim: doutora, pequei. Comi isso, isso e aquilo. Aí eu escrevo para ela: então, 7 Ave Maria, 5 Pai Nosso, não sei o quê. Ou seja, brincando, não é? Por quê? Porque a gente tem que deixar de ter essa sensação. Deixar de ter essa sensação de que eu estou, minha culpa, minha tão grande culpa. Não, nós vamos lidar com isso de forma diferente e vão ver que, acompanhe, continue por aí, que vocês vão ir evoluindo pouquinho a pouco. E a ideia é essa, a ideia é ser que nós aprendamos qual é o nosso limite e que a gente pode efetivamente fazer essas saídas, comer coisas diferentes alguma vez. Claro que sim, pelo amor de Deus, como é óbvio. Ok? Só que tudo tem um passo. Quem acaba de fazer cirurgia bariátrica tem que cuidar dos detalhes e tal. Chega um momento que a dieta é livre. Na dieta livre, nós vamos voltar a fazer tudo bem, mas vamos fazer coisas novas, vamos fazer coisas melhores. Não é o registro que eu tinha antes. Esse registro mudou e já tiveram tempo de mudar. E essa é a nossa ideia. Essa é a nossa ideia, que a gente mude esse registro, que modifique essa situação e essa relação com a comida para sempre, ok? Então, reganho de peso pode acontecer, nós temos pouquíssimo dentro do nosso serviço, é pouquíssimo reganho de peso que tem. Ou é porque eu sou muito chata, ou é porque efetivamente as pessoas vão assumindo determinadas situações. E vale a pena. Então a gente precisa. E quando a gente descamba um pouquinho para um lado, a gente outra vez se escora e vai se acomodando. Não existe aqui, não é o fim da linha. A gente precisa melhorar e a gente precisa ir pouco a pouco orientando essa situação. E a gente consegue. Então, olha, não vou fazer mais. Vou parar por aqui porque eu já falei bastante. Pois foi uma pena não poder ter feito o live passado. Tive realmente de estar aqui ausente por questões de saúde. Conto para vocês, também tive o tal do Covid, até agora tinha me escapado e passei bastante mal, foi muito chato, mas pronto, já passou, graças a Deus, já estamos aqui em outra e agora cuidando e orientando tudo da melhor maneira possível. Então, o meu beijinho enorme, meu muito obrigado por estarem aqui. Lembrem-se, sejam gratas quando terminam de comer. Podem agradecer no início, mas no final, agradeçam no final. Isso é uma bênção para que vocês também se deem conta, consciencializem toda essa situação. Ou seja, eu tenho uma alimentação consciente e cada vez mais eu desassocio as sensações negativas. E vocês vão ver que isso aqui dá imenso resultado. Então, me acompanhem, fiquem aí vendo os nossos lives e dúvidas que tenham. Aqui já ficou
já definido que nós vamos falar sobre compulsão de doces, ok? Que isso é um tema bem interessante. E mais coisas que queiram, digam, que a gente faz com todo carinho. Alguns lives assim especiais desses indicados que são fantástico, porque são ideias e coisas que vocês têm necessidade, porque a ideia é que a gente converse aqui coisas do dia a dia de vocês para ajudá-los em todos os dias de poder resolver esses problemas, sendo bariátrico, não sendo bariátrico, sendo Apolo e assim por diante. A gente consegue dar a volta. Por quê? Porque os que estão nesse processo em algum momento vão deixar de estar e vão estar com dieta normal. Então, o que queremos é justamente cuidar de todo esse processo e do que está por vir. Então, o meu beijinho enorme para vocês, o meu muito obrigado por estarem aí. Nos vemos na próxima semana. Lembrem-se que temos aqui a semana da obesidade, que tem muitas coisas. Tem lá, vou deixar também no Instagram os dias lá para vocês verem. Nos acompanhem e vamos aqui conversando sobre isso, que isso aqui dá panos para manga para a gente conversar muito, para a gente ir aqui, como se diz, mobiliando a cabeça direitinha, para que a gente possa sair desses aspectos aqui negativos e que a gente tenha realmente uma relação nota 10 com aquilo que nos faz bem, que nos faz sentir cada vez mais saudáveis e que nos dê anos de vida, que nos dê anos de muita coisa boa. Toda gente que tá aqui é porque algum problema a gente tem, não é? Então, vamos lidar com isso, a gente lida e isso vai ser ótimo. Então, meu beijinho, meu muito obrigada a todos. Vai ficar gravado, então é só depois assistir se tiverem dúvidas e passar para frente, partilhar, e isso que faz falta. Um beijo, tchau, até!